As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento de Cristo. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e lhe fez promessas a respeito do divino propósito de formar uma nação. Nessa chamada a Abraão está implícita as promessas de Deus para Israel como uma nação ímpar entre os povos. E seria uma bênção para todas as demais nações. Nesta lição nós vamos ver que as promessas de Deus a Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, Isaque, Jacó, Davi, e todas elas Deus fez questão de confirmá-las ao longo da história, e assim preparando o seu povo para o grande advento de Cristo, onde todas elas se cumpririam cabalmente. Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensino Sem Fronteira. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou para ajudar você a compreender melhor a Palavra de Deus. Dando seguimento aos nossos estudos, hoje chegamos à lição de número 2, intitulada As Promessas de Deus para Israel. Uma lição preciosíssima que, por certo, muito vai nos ajudar e nos fortalecer. Tivemos a primeira aula na semana passada, a aula introdutória, a aula inaugural, e aprendemos o que é uma promessa condicional, uma promessa incondicional, os tipos, os propósitos das promessas de Deus. E hoje nós vamos estudar, então, esta lição, falando agora sobre as promessas, especificamente sobre Israel. Mas é claro que eu não vou deixar de trazer algumas lições e aplicações práticas para as nossas vidas, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para o nosso ensino. Teremos no primeiro tópico, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Segundo tópico, outras promessas a Israel. E por último, teremos a promessa de salvação para Israel. Os tópicos da nossa lição, eu coloquei no quadro, aqui estão os 3 tópicos que nós vamos estar lecionando aos irmãos e os seus respectivos subtópicos, todos numerados. Lá em cima temos o título da nossa lição e também a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 12, versículo 1 ao 3 e também em Romanos 9, versículo 1 até o versículo 5. Aqui embaixo nós temos o texto áureo da nossa lição, que nos diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A nossa verdade prática diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. É sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Já peço que você deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar os vídeos que postarmos aqui. Façamos juntos agora a leitura deste texto para depois começarmos a tecer os comentários sobre esta lição tão maravilhosa, edificante, enriquecedora. Diz-nos assim Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em seguimento, Romanos 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém.
Queridos irmãos, nós temos 3 objetivos nesta lição. E esses objetivos é a minha missão, é o que você precisa ter aprendido assistindo esta aula. E o primeiro objetivo da nossa aula é detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Segundo objetivo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E por último, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Meus irmãos, nós sabemos que Deus escolheu a nação de Israel. Seu intento era, por meio de Israel, levar o seu nome e espalhar a sua palavra a todas as nações. Desde o Antigo Testamento, vemos claramente o propósito de Deus em querer usar Israel como uma nação sacerdotal dentre os povos, aquela para o qual faria a ponte de acesso entre Deus e os gentios. Mas como isso começou? Estamos no primeiro tópico, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Tudo começou com a famosa chamada de Abraão, que está registrada na Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12. Abraão vinha de uma família idólatra e Deus lhe fez promessas. De um ambiente de corrupção, de infidelidade, de idolatria, o Senhor encontrou aquele que seria conhecido como o pai da fé. Os judeus até hoje chamam Abraão de seu pai. Na Bíblia, Abraão é um exemplo de fé, é uma referência para todos nós. Na chamada que Deus lhe fez, Deus exigiu-lhe uma postura de renúncia e obediência. E aqui nós temos 2 palavras-chave. Estamos falando das promessas de Deus a Israel, e essas promessas estão exatamente num contexto em que primeiro Deus pede renúncia, Deus pede obediência. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 8, a Bíblia diz que Abraão partiu, Abraão foi, sem saber para onde ia. Em uma época em que a terra não estava mapeada, como temos hoje, em que os pontos geográficos eram determinados por rios, por vales, por desertos, Deus lhe chamou para sair da sua terra e ir para este local que até então ele não conhecia. Percebamos que para obedecer às ordens de Deus neste contexto era necessário muita fé. Queridos irmãos, após Deus fazer essa exigência de fé, de renúncia a Abraão, Deus na continuação lhe fez promessas, que é o esboço do nosso tópico 1. Nós temos aqui dividido o texto que fizemos menção. Primeiro subtópico: e far-te-ei uma grande nação. São palavras de Deus a Abraão. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Terceiro subtópico: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o quarto tópico: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus, o grande propósito de Deus, era a partir deste homem da Mesopotâmia formar uma nação. E essa nação deveria ser diferente de todas as demais nações. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Isso está também no capítulo 12 de Gênesis. E a sua mulher, ela era estéril. Sara, esposa de Abraão, não podia gerar. Mas então, como é que Abraão vai ser pai de uma nação? Como Deus vai fazer tudo isso que prometeu? Como isso vai acontecer? Com estas condições, 75 anos de idade, com uma mulher estéril, nem sempre nós entendemos como Deus vai fazer. Mas a partir do relato bíblico nós podemos já exercitar a nossa fé. O Deus poderoso que prometeu, é Ele que garante o cumprimento da sua promessa. A base para a realização não são as nossas condições, mas sim a fidelidade e o poder do nosso Deus. Aleluia! Quando Deus diz: e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei, Deus
está aqui trazendo 3 verbos que vão nos mostrar o que ele iria fazer, a base da sua promessa. Deus vai fazer, Deus vai abençoar e Deus vai engrandecer. Com isso nós percebemos que Deus desejou promover o nome de Abraão, a exaltação do nome, o reconhecimento do nome de Abraão. O Deus que prometeu a Abraão não falhou com a sua promessa. Abraão é respeitado nas 3 principais religiões monoteístas do mundo. O judaísmo respeita Abraão, o islamismo respeita Abraão, o cristianismo respeita Abraão. Sabe o que é isso? É Deus cumprindo a sua promessa ao seu servo. Engrandecerei o teu nome. Com esta expressão, nós também temos um contraste com Gênesis capítulo 11, versículo 4. Deus, no capítulo 12, disse a Abraão, eu engrandecerei o teu nome. E assim Deus o fez na história. Mas no capítulo 11, versículo 4, nós temos um motim, uma rebelião na Torre de Babel. Se ajuntaram os povos e disseram, capítulo 11, versículo 4, eia, edifiquemos para nós uma cidade e edifiquemos uma torre que vai tocar até o céu. Esse negócio de tocar o céu, de subir, já deu complicação antes. E agora deu de novo. E eles disseram, nós vamos edificar até o céu e vamos estabelecer para nós um nome. Deus do céu olhou como é que é, desceu na terra, confundiu as línguas e espalhou aqueles povos. Aqueles que queriam uma exaltação, aqueles que queriam um nome, não tiveram. Mas o Abraão que não quer, Deus diz, eu vou engrandecer o teu nome. Na continuação do versículo 2, Deus diz a Abraão, e tu serás uma bênção. Depois de Deus revelar 3 coisas que ele iria fazer na vida de Abraão, Deus traz a Abraão esta condição, e tu serás uma bênção. E aqui eu quero abrir um parênteses. É tão triste quando Deus faz, quando Deus abençoa, quando Deus engrandece o nome, quando Deus cumpre as suas promessas. É tão triste quando o homem deixa de ser uma bênção. Pega essa palavra de Deus para a tua vida. Se Deus fizer, se Deus te abençoar, se Deus te engrandecer, não fique bobo, não fique besta. Sê tu uma bênção. Não deixe de ser bênção quando Deus fizer essas coisas. Quando nós analisamos a história hebreia do povo de Deus, nós vemos que de fato o Abraão foi uma bênção. Temos na história a comprovação desta verdade. Deixa eu perguntar para você, a tua história, a minha história, a nossa história comprova que nós somos, que nós fomos uma bênção? A de Abraão comprova. Na continuação do versículo 3, Deus disse, abençoarei os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Nós temos aqui uma promessa dupla, uma promessa de bênção e uma promessa de maldição. Isso aqui é forte demais. Abraão é uma bênção, e agora quem amaldiçoar aquele que é uma bênção, vai ser amaldiçoado. Abraão é uma bênção, e agora aquele que abençoar também vai ser abençoado. Pega esse conselho santo. Quando você se deparar com alguém que tem renúncia na sua vida, que tem obediência na sua vida, que se posicionou em fé diante de Deus, que está debaixo de uma palavra de Deus, que está debaixo de uma promessa de Deus, não amaldiçoe. Deus tem compromisso com ele, Deus tem compromisso com ela, mas pelo contrário, abençoe, e bênçãos gloriosas da parte de Deus virão sobre a tua vida. Como Abraão é o pai da nação, a nação de Israel, o povo separado e escolhido do Senhor, temos aqui também mais uma lição preciosa. Estamos vivendo um tempo de guerra, de turbulência, ouvimos falar de rumores, muitos rumores de guerra, muitas ameaças, no noticiário é só o que se passa. Debaixo da promessa que Deus fez a Abraão, pega essa. Não defenda terroristas. Não aplauda terroristas. Não fique do lado de terroristas. Abençoe a descendência de Abraão. Abençoe a Israel.
Em Números capítulo 24, versículo de número 9, nós vemos a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, versículo 3, sendo confirmada. E diz: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Vai que alguém esquece, não é verdade? Tempo passou, né? Promessa caducou, palavra não vale mais. Tem gente que pensa assim. Para ninguém esquecer, Deus renovou a sua palavra e a sua promessa. E o último subtópico do primeiro tópico diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nós temos duas importantes lições para compartilhar com os irmãos. A primeira é que a promessa da bênção, a promessa de Deus, feita inicialmente a Abraão, não se restringiria a Israel, não se limitaria a Israel, mas alcançaria todo o mundo, todas as famílias da terra. Lembramos-nos que Deus escolheu sim a nação, que inicialmente o negócio era com eles, mas o seu interesse era por meio deles abençoar todos os povos. Israel deveria ser a nação sacerdotal de Deus. E a segunda lição que podemos extrair deste texto, esta é muito poderosa, muito forte. Abra o seu coração agora e ouça esta palavra de Deus. Deus deseja abençoar as famílias. Nosso Deus é um Deus de famílias. Foi Ele quem instituiu a família. Deus deseja abençoar todas as famílias. Eu não sei o contexto que você está vivendo, se um cenário de guerra, um cenário de caos, mas esta palavra vem como bálsamo sobre você agora. Deus tem bênçãos para a tua casa, Deus tem bênçãos para a tua família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Profeticamente isso estava apontando para o advento de Cristo, quando então de fato haveria o cumprimento pleno e cabal desta profecia. Vejamos alguns textos bíblicos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Por meio de Cristo é que todas as famílias da terra seriam alcançadas pela bênção de Deus. Sua obra universal é suficientemente poderosa. O seu amor é suficientemente grande para abraçar o mundo inteiro. No plano de Deus ninguém ficou de fora. Mas como nós aprendemos na lição de número 1, estamos aprendendo também agora em outro texto, na lição de número 2. A promessa de Deus está interligada a algumas condições. Não perca esta bênção, não fique de fora. Recolhe esse teu guarda-chuva espiritual e permita que esta bênção respingue sobre você também e sobre toda a tua casa. Segundo tópico da nossa lição, outras promessas a Israel. Nós vamos ver aqui agora mais promessas que Deus falou a este povo. A figura dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Veremos essas promessas de Deus ao longo da história. Veremos também como Israel lidou com as promessas, como ele se posicionou e a resposta, a forma que Deus reagiu à atitude do seu povo. A Bíblia diz que Deus prometeu um filho a Abraão. Nós sabemos que se trata de Isaque, o filho da promessa. Inicialmente, o pai da fé, aquele que seria conhecido assim, teve dificuldade para crer. A Bíblia diz que talvez olhando para a sua condição, sua idade que já era avançada, a condição da sua esposa, a esterilidade da sua esposa, Abraão creu na promessa, mas pensou Abraão que Deus iria fazer isto por meio do seu servo Eliezer, que era como um braço direito de Abraão. E a partir de Eliezer, o seu servo então, é que Deus suscitaria descendência ao seu servo Abraão. Então Deus disse assim: Abraão,
Não vai ser por meio do servo Eliezer. Eu vou fazer na tua vida. É a partir de você. Deus assim confirmou, Deus assim ratificou a sua promessa. Fiel é aquele que prometeu. Poderoso é para garantir o cumprimento das suas promessas. Abraão, eu vou cumprir o que eu te prometi. Ainda que não consigamos enxergar, ainda que não consigamos apalpar, devemos sempre acreditar no que Deus nos falou. Agora, no segundo subtópico, nós temos a promessa de um filho a Isaac. O tempo passou e Deus continuou fazendo promessas. E, logicamente, porque ele não falha, ele continuou cumprindo as suas promessas. A história sagrada diz que Abraão enviou o seu servo Eliezer para dali trazer uma esposa para o seu filho Isaac. Isaac permaneceu orando e confiando no Senhor. É quando aparece a Rebeca na Bíblia. O Isaac casou-se com ela e no tempo próprio ela deu à luz a 2 filhos, que se chamaram Esaú e Jacó. E olha que linda promessa Deus fez a estes 2. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. O falso profeta Balaão falou uma verdade. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele promete e ele cumpre. E ó promessa gloriosa, estamos estudando sobre a nação de Israel. E Deus disse, não são só 2 filhos dentro do teu ventre, mas sim 2 nações dentro do teu ventre. Subtópico 3, a promessa renovada. Diz-nos assim: o Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Gênesis 26, versículo 3 e o 4. O Senhor falou, o Senhor reiterou, o Senhor renovou a sua promessa. E renovar, irmãos, é fazer ficar novo outra vez. Receba essa palavra de Deus. Promessas empoeiradas, promessas esquecidas, promessas desacreditadas. Quantas que vamos deixando à beira do caminho? Só que o nosso Deus é um Deus de promessas e é um Deus que renova as suas promessas. E aquilo que talvez foi esquecido, Ele faz ficar novo dentro de você mais uma vez. O Senhor renovou a promessa em Gênesis 26. Em Gênesis 27, nós temos aquele registro em que Esaú trocou o seu direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Houve separação, divisão na família, e Jacó, orientado agora por seu pai, ele vai até a casa de Labão, onde ele fica por anos. E lá, Jacó casou-se com Raquel, que também, olha só que lindo isso aqui, também era estéril. Quantas mulheres estéreis entraram na história da nação de Israel? Nação que Deus disse vai ser tão numerosa, vai se multiplicar tanto, que vai ser como a areia do mar, vai ser como as estrelas do céu. E quem Deus escolheu para ser as matriarcas, as geradoras? Mulheres estéreis. Deus incluiu mulheres inférteis no seu plano para Israel. E você sabe para que isso serviu? Serviu para exaltar ainda mais a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Sobre Jacó, a Bíblia registra que Jacó teve 12 filhos, e estes 12 filhos vieram a ser os cabeças das 12 tribos de Israel. Você está agora aprendendo, descobrindo como originou-se a nação. Deus chamou Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó as 12 tribos. Apenas como informação, Jacó teve também uma filha chamada Diná.
Por último, nós temos, meus irmãos, na proposta dessa lição, a promessa que Deus fez a Israel. Nós falamos aqui de várias promessas. Promessas a Abraão, promessas a Isaque, promessas a Jacó. E nós temos também a promessa que Deus fez à nação agora estabelecida de Israel, que é a promessa da vinda do Salvador, a promessa do Messias. E essa promessa informava que ele viria da descendência de Davi. Ele é o rebento, ele é a raiz de Jessé. Jessé que era o pai de Davi. Lembramos-nos daquele cego que clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Israel recebeu esta promessa da vinda de um Messias, e este Messias viria com o propósito de redenção, de restaurar o seu povo. E esta última parte aqui deste tópico está interligada com o último tópico dessa lição, que é quando justamente nós vamos falar sobre a promessa de salvação para Israel. Nós vamos ver a conexão disto, mas eu quero fazer uma leitura convosco em Isaías 9, versículos 6 e 7, ainda sobre essa promessa a Israel da vinda do Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. E essa promessa será que se cumpriu? É claro que sim. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Percorremos por algumas promessas que Deus fez a Israel. Não são todas, mas com aquilo que nós falamos, já foi possível nós aprender que por meio das suas promessas, Deus foi renovando a fé do seu povo. Deus foi sustentando a fé do seu povo. Deus foi aperfeiçoando a fé do seu povo. De promessa em promessa, renovando algumas, agora falando acerca do Messias que haveria de vir, Deus foi fornecendo as bases necessárias para que Israel pudesse manter a sua fé viva e uma fé correta, uma fé na pessoa certa, na pessoa do Messias. Os israelitas ainda não conheciam a Jesus, mas já estavam firmados nele pela fé. Bendito seja o nosso Deus e benditas sejam as suas promessas, que nos mantêm firmes e constantes na caminhada. É aquele hino da harpa, né? Não vou cantar, deu por hoje. Seguimos com a lição. É impossível nós falarmos de promessa sem falarmos de fé e a ligação da fé com a promessa. Eu acho lindo quando o escritor aos Hebreus exalta a fé e nos mostra quão glorioso testemunho homens e mulheres de Deus alcançaram pela sua fé. Na verdade, este é o meio que nos conecta, que nos liga, que nos une também ao povo israelita, à nação de Israel. Eles não conheciam Jesus, mas estavam firmados nele pela fé. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que aqueles que creem em Cristo tornam-se descendência de Abraão. É a fé que define o verdadeiro integrante do povo de Deus, o verdadeiro Israel de Deus. Os judeus acreditavam que eram automaticamente o povo de Deus, porque eram descendentes de Abraão. Paulo concluiu que os filhos espirituais de Abraão não eram judeus, nem aqueles que tinham sido circuncidados. Os filhos de Abraão são aqueles que respondem a Deus com fé, exatamente como Abraão tinha feito. E se respondemos com fé, somos também herdeiros das promessas de Deus feitas a Abraão. Glória a Deus! Estamos estudando promessas feitas a Israel. Estamos recebendo esta dádiva divina
de ouvirmos esta maravilhosa palavra. Pela fé, nós somos também participantes destas promessas que Deus fez. É a fé que nos conecta e é a fé que nos faz viver o que Deus prometeu ao seu povo. No último tópico, nós temos a promessa de salvação para Israel. Quando nós falamos de salvação, de alguém que precisa ser salvo, nós temos que primeiro falar do quê? Quem precisa ser salvo, senão aquele que está perdido, senão aquele que está caído? A história vai nos mostrar que, a despeito de todas as palavras que Deus falou, promessas que Deus fez, gloriosas ao seu povo, Israel não conseguiu exercer o seu papel sacerdotal entre as nações. Não conseguiu atender ao propósito de Deus. O Novo Testamento deixa-nos claro e nos mostra a queda de Israel. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia mostra a queda. A Bíblia não esconde a queda. História tão linda seria: Deus faz promessa e o povo atende a promessa e cumpre os desígnios de Deus e o povo e Deus juntos são felizes para sempre. Uma história muito linda, mas não é a história verdadeira, a história autêntica. E o compromisso de Deus é com a história verdadeira. Então Deus mostra a queda, Deus revela a queda. Tem muitos que pensam que tem que olhar só para a qualidade, não tem que falar dos erros, falar só dos pontos positivos e não tem que abordar os pontos negativos. Usam o sistema para mascarar pecados, para esconder erros, para ofuscar aos olhos de terceiros a queda, a realidade, a decadência, a apostasia. Mas Deus não faz assim. Deus mostra a queda. Deus não esconde a queda. Israel não atendeu ao propósito de Deus e o povo israelita tornou-se exclusivista, mergulhando no abismo de uma religiosidade fria e sem compaixão pelas almas. E aqui vem aquelas perguntas à nossa mente. Teria Deus falhado com as suas promessas? Deus fez promessas a Israel. Foi tão lindo o que Deus falou. Será que estas promessas foram revogadas? E de forma taxativa, eu digo aos irmãos, pela palavra de Deus, pela revelação sagrada, que Deus não falhou com as suas promessas. A sua promessa está de pé sobre Israel. Mas como entender essa apostasia, essa incredulidade e tudo isso? Paulo, em Romanos capítulo 9, ele revela, inspirado pelo Espírito, quem é o verdadeiro Israel de Deus. E ele revela que não é o Israel segundo as obras, o Israel do sangue, mas sim o Israel segundo a fé. Estes são os verdadeiros filhos de Deus e herdeiros das promessas que Deus fez inicialmente a Abraão. Vejamos, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, os filhos da fé, são contados como descendência. Portanto, a lição que fica-nos clara agora é que Deus não falhou e nunca falhará. Ele continuará cumprindo todas as suas promessas na vida daqueles que creem. No segundo subtópico do tópico 3 da nossa aula, nós temos a tristeza de Paulo por Israel. E aqui neste tópico, eu quero compartilhar com os irmãos um texto dramático, em que mostra-nos os sentimentos de tristeza de Paulo. Romanos capítulo 9, versículo 2. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Irmãos, este versículo me toca demais. Paulo está com uma profunda tristeza
E o motivo da sua tristeza é o fato daqueles que são do seu sangue, que são de Israel, o povo da herança, o povo da lei, conforme nós fizemos menção na leitura bíblica em classe. Este povo não conhece a Jesus. E Paulo sofre com este pesar pelos judeus. Deixe-me aplicar às nossas vidas esse texto, porque mexeu comigo, deixa eu compartilhar com você. Quanto a todos aqueles que ainda não conheceram a Jesus, que não aderiram à fé salvadora, aprendamos com Paulo. Isso deve nos doer, isso deve nos fazer sentir pesar, tristeza. E aliado a isso, devemos utilizar essa tristeza, essa dor, que emana de uma consciência de que estes tais vão para o inferno sem Cristo. Isso deve nos despertar a evangelização. Tenhamos tal sentimento por estas almas. No subtópico 1, a queda de Israel. Israel caiu, não atendeu o propósito. No 2, a tristeza de Paulo por Israel, seu próprio povo. Por que não entendem? Por que não recebem? Por que não conhecem? Esse dilema, este drama do apóstolo foi nos compartilhado. E no último subtópico nós temos a promessa de salvação a Israel. Essa é uma promessa irrevogável. Lembra que tratamos disso na introdução? A promessa de Deus a Israel é irrevogável. A promessa da salvação. Ah, mas então Deus vai tapar os seus olhos para todos os pecados, erros, incredulidade dos judeus e vai salvá-los à força, à marra, como nós já havíamos sendo exercitados nessa aula. A Bíblia, ela assegura que Israel será salvo, mas isto não será de forma plena, não será de forma total, mas sim o remanescente de Israel, o verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Deus, descendência de Abraão, herdeiro de suas promessas. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 9, versículo 25 até o 27. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Mais uma vez, Deus é fiel com as suas promessas. Agora, esse remanescente vai ser salvo por quem? Quem o salvará? Quem o salvará é o Messias da promessa, o libertador que virá de Sião. Qual é o nome dele? O nome dele é Jesus. Jesus é o Salvador de todos os que creem. Memorizemos estas lições. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó, se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais a nossa fé é fortalecida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, prossigamos crendo no Deus que faz promessas e garante o cumprimento de cada uma delas. Louvado seja Deus por mais este maravilhoso estudo bíblico, onde nós podemos estudar as promessas de Deus a Israel. Na próxima aula, estudaremos as promessas de Deus à igreja, e esta aula está imperdível. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe também esta mensagem com mais alguém. Por hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem
estamos de volta para mais uma aula extraordinária. Meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do Reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.